da magnitude do efeito do crack, de forma que ele não pudesse ser mesclado ou ser associado a outra droga. 10 anos depois, né, a gente percebe que há uma mudança nessa cultura. Uma mudança que importante pelo seguinte: o menino, eu digo sempre menino porque era jovem, esse jovem tinha uma expectativa de vida de 1 ano. Então, o traficante não fez boa coisa. Ele vendia pedra e esses clientes dele começavam a morrer. Quer dizer, a população a qual ele tinha como freguês começava a ser dizimada pela própria droga que ele vendia. 10 anos depois, há a entrada das mulheres, né? As mulheres começam a entrar de uma forma mais significativa e mais maciça. E as mulheres aderem ao crack, até então a gente desconhecia, era muito pontual o número de mulheres, e elas criam uma nova dinâmica dentro dessa cultura, né? Elas começam a trocar o corpo, programas sexuais por pedra, e estabelecem um comportamento de risco frente a DST/AIDS pelos programas sexuais totalmente inseguros. Eram incentivadas a essa prática, várias delas iniciam a prática exatamente com o traficante, e ela tinha uma característica para o traficante que era bem-vinda, porque ela era uma boa pagadora, ela não morria, né? O menino, o que ele fazia? Ele roubava, assaltava, e ele acabava criando problemas para ele próprio, acabava morrendo muitas vezes por causa dessa violência no qual ele se envolvia. E as mulheres, apesar da violência de fazer os programas sexuais, ela não morria, então o traficante tinha homens e agora agregou uma nova camada, que eram as mulheres, e ainda boas pagadoras, porque sempre tinham dinheiro. Essas mulheres tinham um estigma, e têm um estigma muito grande, por serem mulheres, usuárias de drogas ilícitas, no caso o crack, e ainda se prostituem. Fora isso, elas trazem um outro problema, além de transformarem o crack não mais como droga segura, por conta do comportamento que elas passam a ter, elas geram uma prole indesejada, né? Uma coisa triste que a gente confrontou, que a gente teve. Essas mulheres acabavam tendo filhos desses programas, até por não terem nenhum tipo de proteção, elas acabavam, nenhum tipo de preocupação em função do crack, se prostituíam sob fissura, então o poder de negociação delas era muito baixo, elas obtinham uma quantia irrisória pelo programa, e com isso elas tinham que fazer muitos programas sexuais para conseguir atingir a quantia necessária para continuar comprando droga. Veja, essa mulher de 33 anos que eu a segui durante um bom tempo e ela faleceu. Eu tenho 9 filhos e estou esperando o 10º. Conheci um cara no ponto, aí aconteceu, quando eu fui ver já não descia mais a menstruação e eu estou grávida de novo. É a criança de um programa, e eu nem sei quem é o cara, eu não vi mais, ele sumiu, eu vou ser mãe dele e o pai é Deus. Então, eu quero trazer essa situação, é uma situação, talvez, da cultura do crack, uma das piores, porque esses filhos são filhos de usuários de crack, sem a menor chance, né, de ter uma vida saudável, porque já nasce sem saber o pai e renegado totalmente pela mãe. Essas mulheres, como eu disse, modificam a cultura, passam a ser a provedora de droga. A expectativa do homem começa a crescer nesse momento, a expectativa de vida do homem passa a crescer e ela vai à frente, se prostitui, traz dinheiro, compra droga e sempre tem os pseudos protetores. Em volta dela sempre tinha um círculo de homens, os quais aproveitavam dessa atividade que ela fazia. 20 anos depois, isso mais frequentemente, voltamos a ver como é que está a cultura. A acessibilidade e a distribuição continuam muito fáceis, né? A aquisição é simples, rápida, é pública, tem tanto o crack pode ser comprado no asfalto, como a gente diz, nas ruas, como nas bocadas. Essa frase desse menino, uma frase mais recente, diz assim: é mais fácil você ir ao mercado e não encontrar arroz do que não conseguir crack na rua. E novas estratégias são desenvolvidas. Por exemplo, o crack delivery, que hoje aquele usuário que tem um pouco mais de dinheiro, ele não tem que se expor à bocada. A entrega
na sua casa. Mas ainda ficou uma coisa que a gente começou a estudar, a origem do crack. Se no início ela vinha do pó, e hoje? Da onde ela vem? Ela continua vindo do pó, ela vem da pasta, que ainda é uma situação não bem delineada ainda. Eu posso dizer para os senhores que há uns 15 dias atrás eu fiz parte de uma banca de mestrado na USP, e o menino que defendeu a tese fazia exatamente isso, tentava descobrir a origem do crack. E, por incrível que pareça, derrubando um paradigma muito grande, ele mostra que o pó comercializado em São Paulo, ele tinha de 30% a 40% de cocaína. E a pedra comercializada tinha de 70% a 80% de cocaína. Ou seja, a pedra não só ela é utilizada por uma via poderosa, que é a via pulmonar, que chega mais rápido ao cérebro, que o pulmão, um órgão imenso e altamente vascularizado, tem uma absorção grande dessa droga e um aporte grande de droga chega ao sistema nervoso central, causando esse efeito intenso que a gente fala o tempo todo. A gente percebeu que, associada havia concentração de cocaína, que até então a gente sempre diz que o crack é barato porque tem uma quantidade pequena de cocaína. Mas esse crack, que tinha uma quantidade grande, uma concentração grande de cocaína, é o que vem da pedra mesmo. O que vem do pó, não. É um crack feito com grande interferência de adulterantes. Porque na elaboração da pedra, esses adulterantes passam também pelas mesmas vias pelos quais o princípio ativo da coca vem, da cocaína. Uma coisa que a gente percebeu, que além das pedras, em São Paulo, agora a venda do farelo. O menino, o ser, arrebenta a pedra e vende o farelinho. E o que significa isso? Ele agrega a essa cultura pessoas que nem o crack podiam comprar antes. A pedra, porque a pedra custa o quê? Deve estar custando R$10, a pedra de 5 gramas, em São Paulo. Então, o que ele faz? Ele arrebenta a pedra e vende pedacinhos. Esses pedacinhos agregam uma outra população até então que não podia consumir o pó, obviamente, e nem a pedra. E agora ela consome o farelo. Então, esse farelo é uma aquisição nova no tráfico, né? O pessoal falava, vamos pegar uma pedra, e você imagina uma pedra. Quando eu vi, eu não acreditei, porque não era uma pedra, era um farelo. Então, é uma forma que populariza ainda mais o crack, atingindo populações ainda não atingidas pela pedra. Bom, estratégia de uso. Usam ainda um cachimbo de alumínio. E esse cachimbo... Senhores, desculpe que eu estou sem voz, porque meu marido dorme com o ar-condicionado ligado, e ele está aqui presente, é o famoso Dr. Carlini, e me fez ficar desse jeito. E... eu falei, amanhã eu vou falar, desliga isso, mas não desligou e eu estou sem voz. Ele está bem ali e eu estou sem voz aqui. Sabotagem doméstica. Exatamente. Então, esse cachimbo de alumínio, ele tem uma característica importante, esses cachimbos caseiros, porque o menino, esse usuário, ele vai fumando no cachimbo e vai criando uma concentração de droga que ele chama de borra, né? Essa borra parece ter um efeito muito especial, e ele faz questão disso. A gente teve, pontualmente, em São Paulo, pelo menos isso existiu, uma redução de danos, um programa de redução de danos onde se distribuíam cachimbos. Esses cachimbos foram totalmente renegados pelos usuários porque essa borra não se conseguia formar. Então, eu sempre digo, vamos saber como é que eles funcionam para a gente criar a metodologia, porque quando que a gente podia imaginar que o cachimbo doado ali não podia... Eles renegaram por conta dessa borra que não existia. Outras técnicas de uso, e isso angaria cada vez mais populações que não podem comprar, uma delas chama shotgun. O que é o shotgun?
ele compartilha as reservas de drogas entre os colegas. O que ele faz? Ele fuma, né? Ele fuma, fica com a fumaça na boca e ele sopra aquela fumaça na boca do outro usuário. É uma forma desse outro usuário fumar. E aí há sempre uma proximidade um pouco que pode levar a um erotismo e criar uma situação bem complicada a partir daí. Pode ser uma situação de risco para se ter programas sexuais e outras nesse sentido. Dar a segundinha, o que significa? Essa pessoa fuma, né? É semelhante. Ele compartilha a fumaça dentro do seu cachimbo. Ele tapa o cachimbo e o outro vem e aspira aquela fumaça. Então, há várias formas hoje de se fumar o crack e introduzir novas pessoas nessa situação. O padrão de uso, nós encontramos ainda o mesmo compulsivo. O compulsivo ainda é o prevalente, né? É um uso diário, por dias consecutivos, como disse a minha antecessora Ana Cecília, o padrão BIND, né? Ele não para de utilizar, e com o agravante que o crack não tem nenhum efeito, nenhum sinal físico, então assim, ele não tem um problema de necrosar a mucosa nasal, do septo nasal, ele não tem o problema de comprometer seu sistema vascular porque ele se injeta, então ele vai fumando até ele não ter mais dinheiro, ele ficar totalmente extenuado, ele fica virado, como ele diz, dias. A prostituição continua sendo uma estratégia não só de mulheres, agora se agrega a homens que também utilizam dessa estratégia para conseguir dinheiro. E uma nova situação, agora eles associam drogas, né? Eles associam álcool e maconha. Hoje, dificilmente em São Paulo a gente encontra um usuário simplesmente de pedra. A grande maioria associa essas drogas. E o mesclado, que é a associação de pedra com maconha, parece que tem que ser o mais requerido por eles. E era interessante, por que associam essas drogas? Né? Por que esse usuário, empiricamente, começou a associar essas drogas? O álcool, né, em associação com a cocaína, forma um metabólito, né, quando em contato no nosso organismo, forma um metabólito chamado coquetileno. E esse coquetileno, ele tem uma atividade, que nem cocaína. Então, esse jovem que utiliza o crack, ele passa a ter um tempo a mais, ele continua tendo um prazer a mais com a associação de álcool. Porém, ele não se apercebe que ele associa uma nova dependência, tão drástica quanto a primeira, que é o álcool, né? E toda vez que ele bebe, ele fuma o crack, toda vez que ele fuma, ele bebe. Então, ele tem uma dependência associada dessas duas drogas. Essa outra situação, onde ele agrega a maconha, né? A maconha, segundo os relatos deles, diminui, ele controla mais a fissura, ele controla um pouco mais a sua compulsão para o uso, e com isso ele tem uma possibilidade, segundo os relatos, ele tem uma possibilidade de um controle um pouco mais efetivo do uso do crack. Ele continua dependente, mas consegue não se marginalizar logo no início. Ele ainda tem algum vínculo com a sociedade e com